A gente começa falando do São José. A nossa Águia do Vale tem jogo importante amanhã no Martins Pereira contra o Água Santa. A partida não é eliminatória, mas é quase como se fosse. Afinal, se o São José não conquistar a vitória, fica bastante complicada a situação do time em termos de classificação. Mas se ela vier, a vitória vier, o time volta a brigar por uma vaga à próxima fase da competição. O nosso repórter, o Paulo Ricardo, esteve ontem no treino da Águia e vai te contar como é que está a preparação do time para essa decisão. As imagens são sempre com aquela ousadia e alegria do nosso José Sobral, o Sobralzinho. Eu que sei. Solta, Matheus! Ditados populares fazem parte do nosso cotidiano. Por exemplo, você já ouviu a afirmação jogo da vida? No mundo da bola, a expressão é muito utilizada para definir partidas decisivas. E para o São José, este foi o termo adotado pelos jogadores. No último treino aberto para a imprensa antes do jogo contra o Água Santa amanhã no Martins Pereira, o elenco queria mostrar união. Afinal, é ela quem pode fazer a força. O grupo da gente é muito forte internamente, é muito forte em termos de amizade e companheirismo, né? E a gente sabe que é o jogo de nossas vidas. Nós temos que nos dedicar, se doar o nosso máximo para conseguir a vitória e assim sonhar com a almejada classificação. Esse jogo é fundamental, é importante para a gente poder alcançar os nossos objetivos e encarar como se fosse uma final mesmo esse jogo. Encarar este encontro da Águia do Vale contra o Netuno de Diadema como uma final antecipada não é nenhum exagero. Com 5 rodadas restantes para encerrar a fase de grupos e 15 pontos em disputa, Inter de Limeira e Maringá já carimbaram passaporte para o mata-mata. Agora, só restam 2 vagas. O time joseense tem 8 pontos e no momento está fora da zona de classificação, formada pelos 4 melhores colocados. O Água Santa tem 12, se ganhar, pode ir a 15 e abrir 7 pontos de vantagem para o São José. Por isso, para a Águia, só a vitória interessa. Ser contundente, tomar as rédeas do jogo, criar, construir mais, é uma tendência que isso ocorra na partida. A gente só tem um caminho, a gente precisa vencer o jogo. Mas para vencer o duelo contra o Netuno, o São José precisa caprichar na pontaria. Na última derrota contra o Maringá, o time criou oportunidades de gols, mas falhou na conclusão das jogadas. Um problema recorrente da equipe dentro da competição e que tem impactado nos resultados. A gente tem que ser mais cirúrgico ali, né, ali na parte da frente, no último passe ali, no último terço, para conseguir automaticamente a vitória. E além da parte ofensiva, a defesa também é uma preocupação pelos gols tomados. No entendimento do elenco, um dos caminhos para conseguir os 3 pontos é tentar sair de campo sem ser vazada. Não pode tomar gol, a gente tem que se manter bem equilibrado nas duas partes, tanto defesa quanto ataque. Então acho que esse jogo a gente vai encarar mesmo como se fosse uma final, estamos treinando bastante para isso. Para a partida de amanhã, Sérgio Guedes vai precisar mexer na escalação mais uma vez. O meio-campista Franco, titular em todas as partidas da equipe na Série D, conseguiu levar 2 cartões amarelos e, consequentemente, o vermelho no banco de reservas contra o Maringá e será um desfalque certo. O treinador joseense promete mandar para campo um time ofensivo. Não poderia ter ocorrido da forma que ocorreu a expulsão, mas é um fato que precisa ser internamente resolvido, já foi digerido e há oportunidades que surgem para outros atletas jogarem. Muda-se às vezes a maneira de se comportar no campo, mas o objetivo é o mesmo. A gente quer gente na área, a gente quer ultrapassar, a gente quer agressividade, a gente quer controle de jogo. Amanhã no Martins Pereira, além de toda a ansiedade do elenco pela vitória, um desafio a mais será controlar a expectativa das arquibancadas. Mas para o comandante joseense, isso não será um problema. Afinal, se o time fizer a sua parte dentro de campo, a pressão pode se transformar em apoio. O que a gente precisa ter é o convite, a presença deles e a pressão deles, que pode se tornar o adversário se você produz bastante. Então, é muito melhor tê-los perto. Brunão, jogo, como eu disse na abertura, não é de mata-mata, ainda se
porventura o São José sofrer a derrota, matematicamente terá a chance, mas a coisa vai ficar muito complicada caso isso aconteça. Ou seja, a vitória é mais do que necessária. Desculpa, Matheus. Você falou que a coisa, caso o São José perca, vai ficar complicada, porque daí vai ter que fazer, não depende só dele, né? Já não depende muito, precisa fazer algumas contas aí, ver questão que ainda tem bastante confronto direto, né? Exato, isso que eu ia falar, confronto direto e tal, mas caso não empatar, não consiga vencer, ou pior, perder em casa, aí a calculadora tem que entrar na frente até dos resultados. Então tem que... essa é a chance do São José, conseguir uma boa vitória contra a Patrocinense, ou Patrocinense, e que pese a situação do Patrocinense é muito ruim, ou seja, não fez mais que a obrigação, vamos colocar assim, mas agora o São José tem que vencer, e o Água Santa é um adversário difícil, complicado, está lá brigando na parte de cima da tabela, e o São José, para entrar nessa parte de cima, precisa vencer, precisa fazer os pontos em casa que não vem fazendo. O que serve de alento aí para o São José, alento entre aspas, né? Que todos esses próximos adversários que o São José vai ter pela frente, todos eles, tirando o Pouso Alegre, o jogo foi lá e o São José jogou mal demais, tomou 3-0, todos os outros resultados, o São José jogou bem. Alguns até poderiam ter saído com a vitória, onde empate aconteceu. O próprio Água Santa, o jogo lá no Canindé, o São José teve a oportunidade de, se saísse vitorioso daquela partida, não seria nenhum absurdo. Ou seja, o São José vem melhorando aí nas mãos do Sérgio Guedes, mas precisa colocar em prática esse melhor poderio técnico e tático dentro de campo e até com oportunidades criadas em gols, porque é o gol que dá a vitória, é o gol que marca ponto no frigir dos ovos, né? Ou seja... e outro detalhe, Bruno, o São José vai vir modificado. O Franco, que é um jogador de confiança do Sérgio Guedes, foi expulso bizonhamente, aí, como a gente reviu agora na matéria do Paulo, e fica a dúvida, será que o Sérgio Guedes vai colocar um time mais ofensivo? Aí tem ali, a Beth vai até colocar ali pra gente, tem as opções ali. Wagner, Balotelli e Jefferson são dois volantes de origem, e eles podem entrar para ser um time mais marcador no meio de campo. Ele pode optar, de repente, um Luan Lúcio ali no meio de campo para dar uma melhor movimentação ofensiva para a equipe. Na sua visão, mediante as circunstâncias, o que é melhor? Dar uma segurada no começo de jogo aí ou de repente já ir para frente para tentar buscar a vitória? Tem que tentar buscar a vitória, né? Até porque se faz o primeiro gol, se fecha mais, né? Mas tem que ver também se tem alguém à altura para substituir o Franco para chegar lá na frente, né? Porque sem o Franco... Colocar por colocar não adianta nada. É um desfalque grande. E o São José tem que aproveitar essa chance, porque não pode mais perder ponto em casa. Um empate vai ser menos pior do que uma vitória, mas vai ser ruim, porque o São José já perdeu vários pontos em casa e tem só esse e o jogo contra o Pouso Alegre em casa. Os outros 3 são Costa Rica, Inter de Limeira e Santo André, que são fora de casa. Então o São José tem 2 chances aí para pontuar, fazer 6 pontos e aí tentar brigar ainda por uma das 2 últimas vagas. Caso perca 2 pontos, com um empate, ganhe 1 só, vai ficar mais difícil. Então, em casa não pode perder nenhum ponto mais e aí tentar beliscar 1 ou 3 pontos fora de casa. O Ariel, que foi questionado no jogo contra o Maringá, aqui no Martins Pereira, que tomou aquele gol do meio de campo, que eu acho que é muito mais mérito do batedor do que falha do Ariel, mas... Do meio de campo? Quase meio de campo, da intermediária lá. Tá. Meio de campo é maneiro de dizer, do meio da rua lá, aquele chute de fora da área que pegou de surpresa, eu acho que é mais mérito do batedor do que falha do Ariel, mas muitos acreditam que foi falha do Ariel. E no jogo lá em Maringá, ele falhou em 2 gols da equipe do Maringá, né? No primeiro, que era uma bola defensável, e o segundo ele acabou saindo mal, quando é que ele vai e não vai. O Ariel, você acha que poderia ser sacado para a entrada do Pablo, que quando entrou não comprometeu? Eu acho que eu não entendi essa mudança quando o Sérgio chegou, ele fez, né? Tirou o Pablo e colocou o Ariel. Poderia ter mantido o Pablo desde o início, né? Agora não sei, o Sérgio já foi goleiro, entende, né? Talvez ele consiga conversar com o Ariel e com o Pablo para ver quem ele vai colocar, por ele ter sido goleiro, fica mais fácil para ele. Vamos ver se ele coloca o Pablo, né? E tenta mudar um pouquinho, né? O Pablo consiga segurar o resultado, não tomar gols no Martins Pereira. Pois é, vamos dar uma olhadinha aqui nos jogos, a 10ª rodada, 3 jogos acontecem amanhã.
3 da tarde, Santo André e Inter de Limeira. 4 da tarde, além de São José e Água Santa, Pouso Alegre e Maringá. No domingo, 4 da tarde, o Costa Rica recebe o Patrocinense. Classificação do grupo mostra o seguinte: Inter de Limeira e Maringá classificados, não está matematicamente, mas podemos dizer que sim, já classificados com 20 pontos. Água Santa, Costa Rica seriam os outros 2 classificados se terminasse hoje a competição. Santo André, Pouso Alegre, São José e Patrocinense. Até o Patrocinense ainda briga por uma das outras 2 vagas dentro deste grupo 7, o grupo do São José. Segunda-feira, claro, todos os detalhes desta partida na reportagem do Paulo Ricardo, junto com o nosso William Almeida. Vão trazer todos os detalhes para você na próxima segunda, tá certo?